Do custeio da uva no sul ao manejo do gado verde no norte. Soluções do Sicoob para o agronegócio. Só quem nasceu no agro entende do seu negócio. Sicoob, faça parte. A Cocamig representa a união e a força do agronegócio. Somos 16 filiadas e mais de 45 mil produtores unidos pelo espírito cooperativista. Cocamig, a força da união. Começando mais um episódio do podcast Pro Café, eu sou o Alexandre, estou aqui com o Alisson e hoje, Alisson, nós vamos fazer um negócio diferente. Por quê? Porque nós fizemos 3 programas de pergunta e resposta, nós até colocamos no Instagram, o pessoal gostou, né, nós perguntando, e algumas pessoas não conseguiram acessar no Instagram. Então o que eles fizeram? Eles mandaram as perguntas embaixo do episódio. Então, para a gente conseguir atender esse pessoal, a gente traz isso hoje aqui, ó lá. A primeira está até lá, ó. Não sei como manda no Instagram, vou colocar a pergunta aqui, caso consiga ser respondida, eu agradeço. Essa aqui é uma situação que acontece muito, Alisson. Tem um mundo novo de 6 anos, talhão de 3 hectares. Tive muitas perdas de plantas quando completaram 1 ano. Na área que era para ter 11 mil pés, possuem apenas 8, dando média de 2.666 plantas por hectare. Colheita desse ano deu 51,5 sacos por hectare e não foi feito esqueletamento. Ele vai fazer agora o primeiro esqueletamento dele. Então o que ele quer saber? Se é viável continuar com esse talhão mesmo com um número baixo de plantas ou se é melhor ele renovar a lavoura. Observação, fiz uma replanta no início do ano, as mudas têm dificuldades para desenvolver. Elas vão ter dificuldade, né, Alisson? Porque como que eu vou fazer uma replanta do lado de uma planta adulta? Não tem jeito. O que ele pode fazer? Uma lavoura nova, uma hora que tiver uma safra mais alta, uma produtividade maior, ele entrar fazendo uma poda mais baixa, não necessariamente uma recepa, mas um decote mais baixo, porque aí esse replantio dele vai sair melhor. Vai dar tempo dele pegar sol. Esse ano que ele vai esqueletar, que foi o primeiro esqueletamento, já vai ser muito bom. Vai ser muito melhor. As mudas de replantio já vão sair muito melhor. Já vai dar um gásinho. Porque e ele tem que depois pôr na balança, né, Alisson? Não dá pra gente, sem ver a lavoura, falar assim, não, a muda sai ou não sai dela. Sim. Que o número de plantas é baixo? Sim, é baixo. Existe essa alternativa de fazer o decote baixo e fazer essa replanta? Mas porte alto com stand mais baixo, ele ainda vai bem. Se fosse um porte baixo com stand baixo... aí era pior. Aí eu já ia falar, arranca, resolve o caso e pronto. Mas o porte alto, ele consegue tocar esse porte alto um tempo aí com a produtividade. E ao invés de arrancar e plantar novamente... recepa e replanta. No último dos casos é muito melhor recepar, fazer a replanta e aí vai. Do que plantar tudo de novo. É muito mais barato. Por quê? Porque aqui nós estamos falando de 8 para 11, 3 mil plantas que ele perdeu. Sim. É melhor eu fazer replanta de 3 mil do que plantar mais 11 mil. Com certeza. E a gente não tem dúvida, né, Alisson, que numa planta nova, se ela estiver bem cuidada, uma recepa nela, ela vai sair muito na frente de qualquer plantio. E replantio em recepa sai muito bem, não tem problema nenhum, sai beleza. Acho que agora nós conseguimos responder o teu, porque é o tipo de pergunta, né, Alisson, que escrevendo ali não dá para responder para ele. Não dá. Tem que ser gravado. Nós falamos muito lá do ácido muriático para herbicida, e aí o pessoal gostou e ficou... Nós tivemos várias perguntas dele, mas a principal era, qual é a dosagem dele para aplicação de herbicida? Não tem uma dosagem, tem que medir o pH. Ele tem que pegar um pHmetro e medir para chegar aí num pH de 3, 4, para ficar excelente para aplicação do herbicida. Estou reformando uma lavoura... essa parte aí você já conhece, Alisson. Reformando uma lavoura, acertando o terreno. Tem lugar que cortou 3 metros de profundidade. Vou colocar esterco de gado e palha de café no sulco. Primeiro, né, Alisson, tomar muito... A pergunta dele nem é essa, nós vamos nela depois, mas tomar muito, porque isso me chamou a atenção. Porque a gente conhece propriedade que fez esse... Cuidado com esse corte, por quê? Porque você tira a camada... Tem que ver qual que é o tipo de solo. Se esse corte provavelmente não é no latossolo, né, que não tem latossolo inclinado para dar corte desse tamanho. Num podizólico,
teria bastante problema. Agora, num campo de solo, meu Deus, acabou com o solo. Acabou com o solo. E a gente conhece bem essa situação. Isso daí, de verdade, nunca termina bem. Uma coisa ele já pode pôr na cabeça dele. Esse pedaço que fez o corte, não adianta querer comparar com o resto da lavoura, não. Não. Tá? Então, aceita aquilo ali. Você vai colocar de tudo, fazer de tudo, e ele ainda vai gastar muito tempo para normalizar. Olha, se a pergunta mesmo que ele gostaria é algo que a gente tem um receio, que é... Ele falou que queria colocar esterco e palha no suco. Qual é a quantidade de palha que ele pode colocar nesse suco? Eu tenho muito medo de palha de café no suco. Faz a análise de solo para ver a quantidade que pode ser colocada. Mas palha de café no suco tem que ser colocada com antecedência, porque a depender da dose, se ela não ficar bem misturada, ela tem uma relação CN alta, ela pode causar uma série de problemas devido a essa relação CN, devido à decomposição dela. Outro problema, o teor de potássio. Às vezes o teor de potássio fica muito alto. Uma palha de café, ela libera o potássio em aproximadamente 6 meses, e a liberação de potássio em 6 meses para uma planta nova, às vezes ele fica um teor de potássio muito alto e prejudica muito a relação cálcio, magnésio, potássio. Então, potássio no suco, evita. Palha de café no suco, evita. Certo. Então vamos para a quarta pergunta. O ponto ideal do botão floral para se fazer um pré-florada? O ponto ideal do botão floral é o quanto antes, né? O ideal é que tenha umidade relativa no ar, condição microclimática para aplicação do pré-florada, sem que ele esteja em processo de desenvolvimento. Porque o processo de desenvolvimento de 12 dias e nunca vi uma florada com mais de 17 dias. Se as condições... Condição de aplicação. Se tiver uma temperatura alta, umidade relativa baixa, a chuva foi pequena para a abertura dessa florada, essa florada vai abrir ali com uns 12 dias. Mas aí você também não tem condição microclimática para aplicação de um pré-florada. Então, qual que é o ponto ideal? É um ponto onde tenha uma umidade relativa do ar boa, temperatura boa, uma temperatura inferior a 30 graus, né? E fazer essa aplicação no botão antes que ele entre em processo de desenvolvimento. Dessa pergunta aqui, o que eu vejo muito é assim, o pessoal fica com medo e ele quer fazer antes do botão abrir. Porque a hora que abre, ele acha que ele não pode entrar com mais nada. Mas ele esquece que aquele vento, o turboatomizador entrando naquele botão que está vindo em desenvolvimento... Grande, né? A hora que já está grandão. Que já está grandão, isso daí pode ser muito pior. É igual um vizinho meu. Né? Vizinho meu estava fazendo, nesse ponto, um foliar. Eu filmei e mostrei para ele. Eu filmei e enviei para ele via WhatsApp. Falei, olha, alguns poucos botões estão caindo no chão. Mas esse é o que nós conseguimos ver. Agora, o botão que o turboatomizador está deslocando, machucando, ferindo e atrapalhando, que a olho nu não é possível verificar, eu acho que é muito grande. Tem esse problema. Se a relação cálcio, magnésio e potássio está boa na análise de solo, mas os valores absolutos estão baixos, o que fazer? Esse eu até respondi lá embaixo, que é uma resposta muito simples. Muito simples. Coloca. Se está baixo, né? Coloca dentro do equilíbrio. Não, e todos, né? Já está equilibrado? Já está equilibrado. Ótimo, você vai ali, o equilíbrio. Mas sobe o valor absoluto. Só manter o equilíbrio, tá tudo certo. Essa foi... Quanto de esterco de boi por metro de suco no plantio? Então, avaliar sempre, gente. Sempre a resposta é análise de solo. Tem que observar na análise de solo, ver o teor, principalmente de fósforo, potássio, para ver a quantidade de esterco que pode ser colocada, né? Agora, esterco bovino,
nós já falamos isso em alguns podcasts. Vamos fazer essa colocação novamente nessa pergunta. Esterco bovino é muito variável. Você tem esterco de vaca, né, de vaca fechada, vaca de freestyle, você tem esterco de boi de confinamento, você tem esterco de boi de pasto, você tem esterco de um gado que recebe uma pequena suplementação. Aí o produtor pensa, quem está nos assistindo, fala assim, fala uma média. Gente, não tem. É uma média que você vai falar, é 1 de nitrogênio, 0,5 de fósforo, 0,75 de potássio. Eu já vi esterco bovino com a metade disso e com o dobro disso. Aí, como que nós vamos avaliar uma média? Muito difícil. Olha, se um ponto importante que o produtor tem que ficar atento é que muitas vezes ele acha que no plantio a oportunidade excelente para ele colocar um esterco bovino e de galinha é sempre lá dentro do sulco. E não, isso daí em cobertura responde maravilhosamente bem. Né? Você está colocando na boca dela ali. Muitas vezes, dependendo da profundidade de sulco e tudo, ela demora para pegar aquilo. Com certeza, não tem dúvida. Eu, na maioria das vezes, um esterco em cobertura, numa lavoura nova, ele causa menos problema do que enterrado. Eu gosto muito dele em cobertura. Sim. Hoje a gente estava conversando na reunião sobre o arara, né, Alisson? Falando do arara e tudo. E aí uma pessoa colocou que não é uma pergunta, mas eu achei interessante trazer. Me decepcionei com a arara. A lavoura nos últimos 2 anos não produziu nada. Estou pensando em arrancar. Ela não cresce e não produz. Interessante. É interessante ver e saber a situação. Não dá pra gente falar porque a gente não sabe em que situação que ele está. Xande, mas assim, clima, de nada. Uma situação, não criticando de forma alguma a pessoa que fez a colocação, mas é muito... O que acontece? Se ela tivesse colocado na região de Mundo Novo, um Mundo Novo, por que eu falo na região de Mundo Novo? Porque tem regiões que o pessoal é apaixonado com o Mundo Novo e tem regiões que o pessoal é apaixonado com o Catuai. Ambas são ótimas cultivares. Se na região de Mundo Novo fosse um Mundo Novo, ela colocaria o problema no terreno, no microclima, em algum trato, em alguma coisa. Se fosse o Catuai na região de Catuai, a mesma coisa iria acontecer. Mas como é uma cultivar diferente... As novas cultivares sofrem esse problema. Sofrem esse problema. A culpa vai para o cultivar. Agora, com certeza, o produtor pode procurar aonde está o problema. Com certeza, o problema não é do cultivar. O que nós observamos muito? Em campo, o diferencial dessas boas cultivares, tanto as antigas quanto as novas, das boas cultivares, o diferencial na mesma situação, quando coloca áreas grandes de cada uma delas, o diferencial não é tão grande. Não muda muito. Não muda muito. Eu acho interessante você falar da cultivar, Alisson, dar um exemplo até para quem está assistindo entender. Tem uma propriedade que eu assisto que ela tem lá 200 e poucos hectares. Quando eles foram plantar, eu cheguei lá já estava plantado. E estava recém-plantado, eu ainda dei esse azar. O que eles fizeram? Eles ficaram com medo de geada e inverteram as cultivares. Ou seja, é um lugar muito propenso para a foma. Sim. E eles jogaram os Mundo Novo tudo no fundo e os Catuai e Catucaí no alto. Então, com medo de uma geada, porque falar, se eu precisar podar o Mundo Novo, ele vai sair melhor do que os outros, mas ele jogou... Isso também não é verdade? O arara, o Catucaí, ele sai tão bem na poda quanto o Mundo Novo, ou no espaçamento certo até melhor, né? E eles inverteram esse raciocínio. Então chega lá e fala assim, nossa, o Mundo Novo na nossa região não é bom. Eu falo, não é bom no lugar que vocês colocaram ele. Vocês sacrificaram ele devia estar lá no alto. Lá no alto. E ele está aqui embaixo. E aí depois você tem propriedade vizinha que eu trabalho perto, vizinha assim, próximo da outra, e o Mundo Novo está deslanchando. Beleza. Então, para o pessoal ter essa noção de a cultivar certa, mas no lugar certo. O que muda não é na mesma condição, o que muda é isso daí. É o cultivar certo no lugar certo. Às vezes não é o lugar do arara. Não é o lugar para ele. É um lugar frio, é um lugar
que o arara fica muito tardio, era o lugar de pôr um 24-137. Era o lugar de colocar um 2SL. Era o lugar de colocar um material precoce, não um material tardio. Fevereiro, março. Uhum. E o arara, ele acontece isso um pouco mais tarde. Sim. E o que aconteceu nos últimos 2 anos? Faltou chuva nesse mais tarde. Então, nesse mais tarde, ele perdeu. Foram os últimos 2 anos que o 24-137, por exemplo, fez o nome dele em cima de um arara. Sim. Por quê? Porque ele é mais precoce, teve essa água e depois faltou para ele. Então, é outro ponto a ficar atento. Nós não estamos aqui querendo falar que você está errado ou defender o arara todo De jeito nenhum. Ele pode não ter dado certo para você. Lógico. Ponto. Não, e em muitos lugares não vai dar. Em muitos lugares tem opções melhores. Não tem o arara não é o coringa que dá certo para tudo. Ele é o que dá certo em mais localidades. Nos nossos experimentos, ele é muito estável. Né? Ele funciona muito bem em diversas situações. Falar que dá certo na maioria não significa falar que dá certo em todas. Com certeza. Então é só isso daí. Ó, Alisson, e pra gente fechar, isso daqui o produtor normalmente pergunta e o produtor faz muito, que é se adubar depois da chuva e logo em seguida vir ao sol, a planta aproveita esse fertilizante ou vai ter perda de volatilização? A pergunta dele merece aquilo que a gente fala muito pouco, né? Depende. Porque realmente depende da quantidade de chuva. Que quantidade de chuva que é essa? Né? Como que foi essa situação? Então, depende. É difícil responder. Então, vamos criar cenários. Né? Qual que é a pior situação para intubação? Choveu 50 milímetros. 50. Chuvão. Você vem aduba com ureia branca, porque até o adubo interfere. Porque se for nitrato, tanto faz ele adubar antes, depois, durante, a chuva ser pequena, ser grande, tanto faz, se for o nitrato. Então, vamos partir então para um fertilizante que volatiliza. O pensamento dele com certeza foi esse. Vamos pensar na ureia branca, sem proteção nenhuma. A pior situação é uma chuva, um solo úmido que vai secar. Choveu 50 milímetros, aplicou ureia e veio um sol forte em seguida, é a pior situação para uma aplicação de ureia. Situação ótima para uma aplicação de ureia. Aplicou no solo seco e com menos de 72 horas veio uma chuva de 20 milímetros para mais. É o melhor dos mundos para uma aplicação de ureia branca. Aplicou ureia e choveu, aplicou ureia durante o dia e choveu de noite. Fantástico. É a super condição para aplicação de ureia branca. As situações intermediárias têm resultados intermediários. E se fosse uma ureia protegida, Alisson? Ureia protegida, ela vai muito bem de 7 a 14 dias. Né? Passou de 14 dias, ela perde significativamente a eficiência uma ureia com NPPT. Ela vai perder a sua eficiência aí a partir de 14 dias. E aí, Alisson, no caso que o produtor perguntou, eu acho que eles têm que ficar atentos pelo seguinte: se eu vou usar, por exemplo, uma ureia protegida, no caso, se eu vou usar nitrato, é o que você falou, tanto faz. Se eu for usar uma ureia protegida, não justifica. Se eu já olhei, tá com previsão de chuva, marcando muita chuva, eu esperar chover para fazer. Não justifica, porque senão aí eu posso usar a branca. Com certeza. Né? Aí não adianta. Na previsão de chuva, é uma previsão firme de chuva, já entra do banho. Já entra do banho. Ganha esse tempo e deixa fazer o efeito. Com certeza. Porque, pessoal, a melhor coisa que tem é entrar para fazer adubação com solo seco. Vai ser É a melhor coisa. Tanto que rende. Rende muito, a aplicação fica ótima, o trator não escorrega, o trator não patina, não bate no pé de café. O fertilizante em si, a aplicação dele fica muito melhor, porque o fertilizante ele é higroscópico. Então, se tiver a umidade relativa do ar alta, com muita umidade, vai pegando na barra da saia ali, vai molhando a saída da adubadeira, aquilo
paçoca tudo, vira uma bagunça, a regulagem não sai conforme tem que ser, então adubar no seco é uma tranquilidade. É uma tranquilidade enorme. Por isso eu sempre falo, na pós-graduação nosso curso de pós-graduação, nas palestras, cafeicultor, ureia branca, não dá mais. A não ser que seja um pequeno produtor que consegue adubar olhando 3 hectares. Aí eu vou lá e vou... Não, eu tenho ali até 10 hectares, consegue adubar olhando a chuva, ele faz um dia antes de uma previsão de chuva, beleza. O que eu falo, ele consegue fazer até chovendo. O que eu falo é porque o de 10 hectares, vamos pensar no produtor manual de 10 hectares, muitos deles estão numa área mais inclinada. Então, ele não consegue. Primeiro, se chover muito, ele não sobe com o trator dele. E segundo, que se tá mais úmido e chove, ele não consegue andar direito. Ele escorrega, cai. Então, até para ele tem que tomar cuidado com esse uso dessa ureia branca hoje. É isso aí. Eu acho. Tem opção, né, Xande? Tem opção. É ureia protegida, é nitrato de amônio, tem outras opções aí no... E que vão trazer tranquilidade e vão dar resultado para ele. Tranquilidade e resultado. Ali você não economiza não, porque ali vai trazer resultado. Com certeza, não tem dúvida. Alisson, fechamos as perguntas que tinha do pessoal. Quem tiver mais, pessoal, vai colocando aqui embaixo. A gente, pelo menos uma vez por mês, nós vamos abrir no Instagram para fazer as perguntas e respostas. Vamos conseguir trazer as de vocês aqui do YouTube também, para colocar no meio, para quem não conseguir ter acesso ao Instagram, que eu acho que esse bate-papo com o produtor fica muito interessante, né, Alisson? Com certeza. Bom, pessoal, é isso que a gente tinha para falar para vocês, e a semana que vem tem mais. Um abraço. Até a próxima. Conheça a plataforma Procafé, a plataforma de conhecimento especializada em cafeicultura. Nela, você vai aprender através de cursos desenvolvidos pelos maiores especialistas do mercado cafeeiro. E para você que acompanha o podcast da Fundação Procafé, tem descontos exclusivos que são válidos para as próximas 24 horas. Acesse plataformaprocafé.com.br e saiba mais.